Olá, o VG Notícias no Ar recebe hoje o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Max Russi, do PSB. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Geraldo. É uma alegria poder participar aqui do programa do VG Notícias e poder falar da nossa ação enquanto deputado estadual para Mato Grosso. Nós aqui ficamos satisfeitos da sua presença aqui, atravessar a ponte, vir a Várzea Grande para participar aqui de uma entrevista conosco aqui no VG Notícias. Lembrando ao internauta do VG Notícias que tanto eu quanto o deputado Max Russi estamos sem máscara, porque o ambiente aqui é bastante amplo, ventilado, estamos mantendo o distanciamento necessário e determinado pelas autoridades judiciais não, de saúde. E pedimos a todas as pessoas que usem máscara. Use máscara, lave as mãos e use o álcool para se proteger do coronavírus. Deputado, dito isso, até eu falei aqui as autoridades judiciais, porque eu estou aqui na minha cabeça que ontem o senhor pediu que o judiciário interferisse, entrasse nessa questão de decisões da área de saúde, de decretos do governador com decretos de prefeito. Como que o senhor vê essa situação que estamos vivendo a pandemia e essas oscilações de decisões? Então, eu achei ruim quando o judiciário acaba interferindo numa decisão que deveria ser administrativa, de governador, de governantes, de prefeitos. Mas nessa celeuma que criou-se, 2 decretos, o empresariado na dúvida, o trabalhador na dúvida, o varzea-grandense tendo que cumprir o decreto do horário em Várzea Grande, Cuiabá um horário diferente. Muitos varzea-grandenses trabalham em Cuiabá. Então, realmente, eu fiz uma fala, inclusive, falando que o judiciário precisava intervir de forma urgente, interveio, colocou como válido o decreto do governo do estado, e é importante isso, nós precisamos disciplinar uma norma para que tenha valor no estado inteiro e dessa forma a gente tenha tranquilidade. É ruim, tem percas, mas infelizmente nós estamos numa situação muito ruim, a pandemia, os números elevados, a falta de leitos de UTI, praticamente 90% aí tomados os nossos leitos de UTI, nós precisamos tomar providência e diminuir isso de forma rápida. E foi a decisão menos traumática. Outros estados, a gente viu ontem mesmo Santa Catarina levando 10 pacientes de UTI para o Espírito Santo. Sim. 50 na fila precisando de UTI. Paraná um lockdown total. Bahia um lockdown total, fechado 100%. Mato Grosso fez uma medida paliativa, desses próximos 15 dias. Vai analisar conforme vai, ou aumenta a oferta de vagas de UTI ou diminui. Se aumentar, e a gente espera que aumente as vagas de UTI, inclusive agora 30 novos leitos essa semana abertos, 10 em Sinop e 20 na Santa Casa. Precisamos continuar onde tiver condição de abrir mais leitos, mas infelizmente, né, Geraldo, nós estamos com os nossos profissionais de saúde bastante estafados, há um ano aí nesse estresse, com dificuldade de encontrar novos profissionais. Questão de remédios, medicamentos subiram muito, porque o Brasil todo, não é só Mato Grosso, é o Brasil todo num momento bastante crítico. Então isso tudo dificulta a abertura de novos leitos, nós precisamos diminuir, porque é muito ruim a pessoa com Covid passar uma dificuldade, falta de ar, e você não poder oferecer um leito de UTI, um resfriador, algo que realmente dê um mínimo de tranquilidade, porque além da doença, o psicológico dessa doença é muito forte. A gente tem visto aí muito que tem aumentado o número de vendas de depressivos, antidepressivos. Enfim, vai existir um problema, eu acredito muito, que vai existir um pós-Covid aí, um problema psicológico muito forte que o poder público, os gestores vão ter que atuar e atender e ajudar a nossa população. Lembrando aqui ao internauta que o desembargador Orlando Perry, a questão de meia hora atrás, determinou que a Prefeitura de Cuiabá acompanhe o decreto e os horários do decreto do governo do estado. Então parece que passa a vigorar o toque de recolher a partir das 21 horas, que era o horário que estava as discussões. O senhor acha que está sendo politizada essa questão da pandemia em alguns estados? A exemplo de Mato Grosso, o senhor acredita que está sendo essas discussões de 1 hora, 2 horas a mais ou a menos, é politização da pandemia, deputado? Eu não diria que isso é politização, né? Talvez são
formas diferentes de ver, cobranças e atendendo setores, segmentos. Que eu acho que eu tenho falado bastante, que eu acho muito ruim isso. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, Geraldo, vereadores, deputados, prefeitos, governador, a sociedade civil, as organizações, as instituições, todos têm que pensar de uma maneira menos conflitante e mais unidas. Trabalhar projetos de forma coletiva, de forma pensando igual, porque a população precisa ser assistida. Sim. Precisa de resposta, principalmente dos seus líderes. E quando os líderes, os maiores líderes, eles conflitam nas ideias, conflitam nas propostas, sem sombra de dúvida, quem perde com isso é a população, de uma maneira geral. Hoje de manhã, pela manhã, eu entrevistei o David Pintor, o David de Castelo, presidente da CDL de Várzea Grande, e tratávamos exatamente disso, da questão do comércio, da insegurança, da falta de planejamento. Como que está a Assembleia discutindo essa questão de ajudar a alavancar a economia ou não deixar a economia encolher neste momento, deputado? A gente tem vários deputados, tem feito algumas defesas importantes, a gente vinha defendendo dentro da Assembleia que nós precisávamos pensar no pós-pandemia, nesse após, mas no momento que estava diminuindo os casos de Covid. Nós tivemos esse momento, infelizmente, voltou a crescer novamente, cresceu muito no Brasil. Os maiores números de mortes estão acontecendo nesses últimos dias, infelizmente. Em Mato Grosso não tem sido diferente, então nós precisamos sim pensar maneiras e ações urgentes para o Covid, como vem já um bom período, mas também temos que dar uma atenção aos nossos empresários, aos nossos comerciantes, porque realmente todo mundo está muito abalado, dificuldade muito grande para manter os empregos, muitas demissões também, o pessoal bastante preocupado com, primeiro, manter o seu emprego, e outra parte significativa da população atrás de emprego, atrás de serviço, atrás de oportunidades. E aí a Desenvolve MT, alguns deputados têm trabalhado falas nesse sentido para que a gente possa colocar recursos dentro da Desenvolve, atender os pequenos comerciantes, os microempresários, para que realmente essas empresas sejam mantidas, esses postos de mercados de trabalho sejam mantidos e a gente possa gerar o mínimo de tranquilidade para passar esse período. E pós-pandemia, assim, nós precisamos ter algumas ações e o governo do estado, as prefeituras têm que atuar de forma efetiva para poder ajudar, buscar formas e opções de ajudar esses empresários, esses comerciantes, porque é uma forma de gerar emprego, é uma forma de manter a economia viva e gerar oportunidades. E a gente tem defendido isso bastante na Assembleia e o encaminhamento. E uma das formas do governo ajudar é através da Desenvolve MT. Com essa questão dos decretos, como que vai funcionar os trabalhos da Assembleia Legislativa? O senhor pensa em alterar alguma coisa, mudar alguma coisa em decorrência dos decretos? Nós já soltamos um da Assembleia, nós não estamos atendendo presencialmente, estamos atuando só de forma virtual. Por quê? Porque a Assembleia recebe 2.000 pessoas por dia. E essas 2.000 pessoas não é de Cuiabá e Várzea Grande, uma parte até mas uma boa maioria são dos 141 municípios de Mato Grosso. Então, tem pessoas de 1.000 quilômetros, 1.200, 1.300 que vêm à Assembleia Legislativa procurar um atendimento, procurar um encaminhamento, trazer uma ideia. E são 2.000 pessoas, são quase 60.000 pessoas mês que nós recebemos dentro da Assembleia Legislativa. Nós tivemos praticamente todos os gabinetes, 2, 3, 4 casos de Covid na última semana. Além disso, secretarias da Casa, algumas secretarias, quase todos os seus servidores. Então, se nós não tomássemos essa medida, nós estávamos colocando em risco os nossos colaboradores, os nossos servidores, mas principalmente a população que procura a Assembleia. Hoje nós estamos com um deputado também hospitalizado na UTI em São Paulo, entubado, recuperando. Valdir Barranco, Valdir Barranco, se recuperando, graças a Deus, mas com bastante dificuldade. Então, a gente, cumprindo o decreto também do Estado, nós tínhamos soltado o nosso um pouquinho antes, mas agora cumprindo o decreto, uma semana o nosso, agora cumprindo o decreto do governo do Estado, que eles vão fazer isso nas secretarias também, não vai atender de forma presencial. A Assembleia Legislativa também não vai fazer o atendimento de forma presencial, somente de forma virtual, é assim que os deputados estão atendendo. Deputado, o senhor é defensor das emendas impositivas, do pagamento das emendas impositivas por parte do governo do Estado. E o senhor falasse um pouco, porque quando fala emenda impositiva é alguma coisa que está impondo, e a sociedade, quando impõe-se alguma coisa, já fica com o pé atrás. O que é emenda impositiva, bem didaticamente, para o eleitor de Várzea Grande, para a sua região lá do Vale do São Lourenço, entender e saber cobrar do deputado da sua região? Eu defendo porque eu já tive a oportunidade de ter sido vereador, prefeito por 2 mandatos, e é muito ruim quando o deputado vem aqui na Várzea Grande, visita um bairro e fala, vamos fazer um mini estádio aqui, vamos reformar o mini estádio, vamos iluminar esse mini estádio, vamos fazer uma obra de drenagem, uma ponte, enfim, qualquer investimento. O deputado vem aqui, vê essa obra, encaminha
ao governo do estado, muitas vezes, às vezes fica na conversa, mas geralmente ele faz dentro da sua emenda, daquele valor que ele tem hoje, cada deputado estadual tem 7 milhões de emenda para destinar, e ele destina ali uma emenda, por exemplo, de R$200 mil para fazer uma pequena obra num bairro aqui de Várzea Grande. O que acontecia? Muitas vezes essa emenda era destinada, o líder comunitário, o presidente de bairro, junto com o prefeito, fazia esse projeto, encaminhava e acabava não sendo pago, não realizava. Agora não, a emenda impositiva não. Aquilo lá já está no orçamento e é obrigação do governo em fazer o pagamento e fazer aquela obra. Ou seja, isso dá uma tranquilidade para o parlamentar, dá uma tranquilidade para o líder comunitário, para aquele que faz a obra e a certeza que essa obra vai chegar no bairro. Eu defendo muito as emendas. Por quê? Porque o governador, o estado é muito grande, são 20 bi de orçamento e são 160 milhões de emendas. Então você vê que é um valor, é 1%, um pouco mais de 1%, é o valor das emendas destinadas aos 24 deputados estaduais. E são obras. Teve uma emenda impositiva minha, uma emenda que eu fiz no município, que o município não tinha um campo de futebol iluminado para jogo à noite. Nós fizemos um campo de society com iluminação à noite. O pessoal da cidade pequena, utiliza ali. Você vê a realidade. O governo do estado nunca chegaria com essa obra lá naquele município, porque o governo do estado trabalha uma obra, uma grande BR, uma grande MT ali, obras de pontes, obras grandes no município e na região. E o deputado consegue fazer essas pequenas, através das suas emendas, pequenas obras, pequenas ações que são importantes para os municípios, para os bairros principalmente. E como está a receptividade dessa ideia por parte do governador do estado? Não, está bem tranquilo. Cada ano que passa, o governo vem pagando mais de emendas. O ano passado foi o ano que mais se pagou de emendas, na casa de 80 milhões. Tivemos um pouquinho mais de 50% das emendas pagas de todos os 24 deputados. Esse ano o governo fez um compromisso de pagar 100% das emendas. 170 milhões aproximadamente. Isso, quase 170 milhões. O estado financeiramente está organizado hoje, deu superávit, está com as suas finanças em dias e tem condição. E essas emendas serão obras que serão destinadas aí aos 141 municípios de Mato Grosso. Com certeza, Várzea Grande vai ser bem contemplada. Deputado, agora há pouco na Câmara Federal aprovaram a compra de vacina para Covid por parte dos estados e municípios. Num placar de 361 deputados foram a favor de que prefeituras e municípios e estado compre a vacina e 92 contra. Como que o senhor vê essa questão? Resolve o problema essa lei? Flexibiliza, leva o governo federal a pensar? Qual que é o efeito desta lei? Eu acho muito boa, Geraldo, essa lei. Eu diria que se eu estivesse lá na Câmara Federal, eu votaria favorável também. Como eu acho que tinha que dar condição de empresário, empresas, quem quisesse comprar, ter condição de buscar e ter acesso. A vacinação está muito lenta, nós precisamos acelerar, porque a única forma de a gente se livrar da pandemia do Covid é através da vacina. Quanto mais a porcentagem maior da população for vacinada, nós poderemos andar mais livremente, não teremos mais restrições, a economia começa a girar novamente. O governador está tentando fazer uma compra, vários prefeitos estão tentando, não tem hoje para comprar. A realidade é essa, porque não é o Brasil, não é só o Brasil que quer, Sim. É o mundo que quer comprar. Os países querem de forma rápida vacinar a sua população. E quando se libera, eu acho bom, acho que a gente tem que procurar outras alternativas. Às vezes o governo federal não consegue acessar e buscar alguma empresa e dar oportunidade com isso, de prefeitos, governadores, mesmo o governo federal falando que se acontecer alguma compra ele vai requisitar para ele fazer a distribuição, mas eu acho que é válido. Depois ele repõe dinheiro para o estado e o governador de Mato Grosso já tá buscando isso, a Assembleia Legislativa, todos os deputados falaram, se for preciso de recurso, da economia própria da Assembleia, nós estamos à disposição, como os prefeitos, enfim. Todo mundo está buscando, nós temos que buscar o mais rápido possível a vacina e vacinar toda a nossa população. A questão dos aposentados, deputado. Os aposentados, pensionistas e portadores de doenças raras. Tinha uma discussão ali de percentual do desconto. Como que ficou, previdenciário, como que ficou essa questão? O senhor montou uma comissão na Assembleia para tratar desse assunto. Há quantas anda esse assunto? A doenças raras, a gente já teve uma reunião, a base do governo teve uma reunião com o governador está encaminhando o projeto para isentar quem está, o pessoal, são 658 pessoas que se enquadram nesse quesito com doenças raras e que serão isentos da contribuição previdenciária tão logo a gente consiga aprovar esse projeto de lei na Assembleia Legislativa.
A outra discussão, quanto aos demais aposentados, na gestão ainda do presidente Botelho, ele montou uma comissão, essa comissão está trabalhando, o Botelho faz parte, tem vários outros deputados que fazem parte, e vamos levar uma proposta ao governo do Estado que está sensível, que está aberto ao diálogo, que a gente espera avançar. Talvez não a construção ideal, mas pelo menos amenizar o desconto dessas pessoas que já contribuíram muito com o nosso Estado e que estão precisando. Eu tenho uma defesa muito forte e uma visão muito clara na questão previdenciária. Nós precisamos colocar outros recursos para dentro da Previdência. Só a contribuição hoje de 14% do servidor e mais 28% a parte patronal, que é o Estado contribui, não consegue fechar essa conta porque, felizmente, o brasileiro está vivendo mais. Isso é positivo, mas quanto mais você vive, mais tempo você acaba usufruindo do benefício da Previdência. Então você precisa de mais dinheiro para suportar o caixa. Então você precisa buscar outros recursos, eu falei dos recursos frutos da corrupção, uma parte para lá, uma parte do incentivo fiscal e para o caixa previdenciário, enfim, buscar alternativas aí que a gente possa melhorar esse caixa para que de tempos em tempos a gente não tenha que fazer uma nova reforma, aumentar as alíquotas de novo. Teve estados que colocou a sua alíquota previdenciária em 22%. Por faixa etária, até 22%. Sim. Aí você pega, Geraldo, 22% previdenciário, mais 27,5% de imposto de renda, você já tem 50% do seu salário na fonte. Exatamente. Não tem para onde correr, na fonte. Ou seja, é muita coisa, o Estado abarca um percentual muito grande do suor do trabalhador e a gente precisa trabalhar alternativas para mudar essa realidade. Alguns estados, deputado, é questão do auxílio emergencial. Está parado lá, estão discutindo, estão tentando reativar o pagamento, mas se percebeu que há necessidade, que as pessoas precisam receber o seu auxílio emergencial. É emergencial. O Estado já pensaram em alguma possibilidade da Assembleia de criar esse auxílio emergencial? Eu sei que é uma atribuição do Executivo, porque gera despesa, né? Mas essa questão do auxílio emergencial, é possível estabelecer um auxílio emergencial em Mato Grosso? Sim, é possível. Eu defendo, inclusive, que o governo federal implante e comece a pagar novamente a população menos assistida aí. O governo parece estar caminhando a uma proposta de 250 ou 350 reais. Eu acho que tem que chegar a algo aí para realmente assistir essa população. E nós temos em Mato Grosso, que no passado era o programa Pró Família, quando eu trabalhei lá na assistência social, agora junto com a primeira-dama Virgínia Mendes, ela estruturou o programa, melhorou o programa, pensando no deficiente, pensando no medicamento para o idoso, pensando nas mulheres vítimas de violência, o Ser Família, que até uma UPF pode chegar até R$ 153 o valor e pode chegar em todo o Mato Grosso. Hoje já tem 50 milhões do governo do estado nessa rúbrica, preparado no Mais Mato Grosso e destinado para esse projeto. É um projeto que já tem 25 municípios beneficiados, agora serão algo mais em torno de 40, 50 municípios beneficiados nessa segunda etapa e que acaba sendo um auxílio, não um auxílio emergencial, mas vai ser um auxílio temporário por 2 anos para que essas pessoas possam se qualificar, possam se preparar para entrar no mercado de trabalho e melhorar a sua condição de vida. Falar um pouco de política partidária e eleição. Eu sei que o senhor gosta do assunto, o senhor tem uma carreira aí brilhante, nós estávamos até conversando na nossa sala lá, foi vereador, prefeito, deputado estadual, secretário de Estado, demonstrou assim, quase conselheiro do Tribunal de Contas, que o nome do senhor foi bastante discutido na época, e é uma liderança nata, surge aí, como no segundo mandato, chega como primeiro secretário da Assembleia, com a atuação do Supremo, o senhor assume eleito como presidente da Assembleia Legislativa. O que o senhor pensa para o futuro? 2022 temos eleição. O senhor é uma pessoa bastante forte na sua região e no estado todo. Demonstrou essa força aqui em Várzea Grande, apoiando um candidato de oposição, no empresário Flávio Vargas. Qual que é o projeto do PSB e do Max Russi para a eleição 2022? Hoje o projeto, Geraldo, para ser bem sincero, é fazer uma boa gestão como presidente da Assembleia. Eu confesso que eu sempre falo que eu sou um homem muito realizado. Realizado pela família que tenho, primeiro, e segundo, por poder fazer aquilo que eu gosto. Eu faço aquilo que eu gosto da política. Ah, mas é feio falar política, é ruim, a política está... Enfim, eu acho que a essência da palavra política, a boa política, é muito boa, é que muda as vidas, é que realiza projetos, é o que faz a diferença na vida das pessoas. Eu acredito nessa política, nessa boa política, trabalho e vivo ela, eu gosto do contato, gosto de encaminhar um projeto de lei, gosto de ver uma ação, um projeto dando certo e dando resultado, e melhorando a cidade, melhorando um bairro, melhorando a comunidade, melhorando um segmento, enfim.
Eu gosto de fazer esse trabalho. Então agora é fazer um bom mandato como presidente da Assembleia, não quero parar como deputado estadual. Lógico que eu quero continuar crescendo na política e para isso eu preciso trabalhar muito, prestar conta das minhas ações, estar próximo dos meus companheiros, próximo da população, trabalhando políticas públicas que tragam benefício ao nosso Estado. E aí, aquilo que Deus preparar, eu estarei pronto, animado, disposto para poder ajudar o meu Estado. É muito bom você estar numa função pública e você colher resultado do seu trabalho. Como você falou, eu comecei lá atrás como vereador, sonhando em ser prefeito. Elegi prefeito, fiz 2 mandatos, tinha o sonho de ser deputado. Consegui, Deus me deu essa possibilidade, me permitiu isso, e deputado, consegui ser secretário de Estado, secretário das Setas, assistência social, uma secretaria que muita gente não dava muito valor, que era uma secretaria de um orçamento muito baixo. Conseguimos fazer um trabalho, esse trabalho me levou à Casa Civil, agora primeiro secretário da Assembleia, agora como presidente, enfim. Eu acho que é continuar nesse caminho, com muita humildade, com bastante tranquilidade, procurando tomar as decisões corretas, e aí e fortalecendo o partido. O nosso partido saiu muito bem da última eleição. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço do PSB. Elegemos 13 prefeitos, hoje somos 14 prefeitos no Estado, mais de 141 vereadores, então nós estamos aí em 80 municípios de Mato Grosso com representação eleita pelo voto. O terceiro partido que mais elegeu prefeito no Estado, o terceiro partido que mais elegeu vereador, elegemos candidatas mulheres em cidades importantes, um exemplo é Cáceres, hoje administrado pelo PSB com a companheira Eliane, enfim. Então o partido cresceu muito no Estado, somos 2 deputados dentro da Assembleia, temos uma construção já de vários pré-candidatos aí, de pessoas que têm uma predisposição para poder disputar uma vaga na Assembleia no próximo pleito, uma vaga à Câmara Federal, e temos grandes quadros do partido. Aqui em Várzea Grande mesmo, nós temos algumas lideranças importantes filiadas. Nós temos Flávio Vargas, que foi nosso candidato a prefeito, empresário, que colocou o nome aí, que teve coragem, que colocou suas propostas. Temos 2 vereadores eleitos, o Mauro da Saúde, agora o presidente da União das Câmaras, da UCEMAT, o Bruno Rios, uma liderança jovem, que eu outro dia até falei para ele, você tem tudo para fazer um grande caminho político, vai depender do trabalho dele como presidente da UCEMAT, levantar a UCEMAT, levantar a União das Câmaras, acesso a todas as câmaras do Estado. Então, nós, bem posicionados em Várzea Grande, Cuiabá também com vereador, cidades importantes do Estado, eu acho que essa construção a gente tem que continuar fazendo e continuar dessa forma que a gente vem vindo, numa crescente contínua. Eu tenho certeza que a gente tem condição de colocar bons quadros no partido para disputar bons cargos. Falando em bons quadros no partido, não é muito legal ficar discutindo questões da casa dos outros, de outros partidos. Mas toda vez que surge um imbróglio entre a família Campos, estou falando de Jaime e de Júlio Campos, com o governador Mauro Mendes, algum desentendimento lá, alguma rusga que surge, falam na saída, comenta a sociedade, a mídia, os jornalistas comentam da possível saída do governador Mauro Mendes do DEM, porque o DEM pertence ao Júlio Jaime Campos e Dilmar Dal Bosco, né? Então, alguma vez o senhor já ventilou, convidou, conversou o governador para ir para o PSB? Não, nunca tivemos essa conversa. O governador veio do PSB. Exatamente. Quem me levou para o PSB, inclusive, foi o governador Mauro Mendes. Em 2014, ele me chamou para ser candidato a deputado pelo PSB, ele prefeito da capital, me convidou para o partido, depois teve aquelas votações, o Adilto e o Fabinho saíram, todo mundo saiu, eu permaneci, acabei assumindo o partido nos últimos dias. Eu acho que o Mauro não deve mudar de partido, eu acho que a tendência é ele permanecer no DEM, eu acho que tem essa discussão grande na mídia, mas eles acabam nos bastidores aí se entendendo e montando os projetos para as próximas eleições. Compondo, né? Compondo isso. Porque comenta, é o retorno, né? Porque o PSB é um partido grande, nacionalmente se discute, tem quadros nacionais, cresceu, está presente aí no cenário nacional e não pode ser descartado, né? A possibilidade de melhorar os quadros aí e sempre comenta, fala, não, o Max vai levar o Mauro Mendes lá para o PSB. Seria uma grande aquisição, né? O partido que não quer ter um governador do Estado não tem lógica. Seria uma grande aquisição para o PSB, para o partido. É que nesse momento, eu particularmente não vislumbro muito essa possibilidade, até porque o Mauro não vem fazendo muita política partidária, não discute muito isso. Ele está focando muito mesmo na organização do Estado,
mas sem sombra de dúvida seria um quadro positivo e muito bom para o partido no Estado. Como presidente da Assembleia, como que o senhor vê as questões da CPI? Tem alguma CPI adormecida lá, parada, precisando ser reativada? Questão de CPI, o que o senhor pensa de CPI na Assembleia Legislativa e se existe a possibilidade, estão pensando em alguma coisa nesses termos? Não, as CPIs estão trabalhando lá, tem algumas CPIs abertas. É lógico que a pandemia deu uma forma de tocar a CPI, uma esfriada dos depoimentos. E eu estaria à disposição como presidente da Assembleia. Você abrir uma CPI na Assembleia, você precisa de assinatura de 8 deputados. Toda vez que tiver esse quórum aí para alguma CPI, algum assunto, terá meu apoio integral. Então o deputado Faisal quer fazer uma CPI do Pantanal, está querendo levantar alguma coisa nessa questão ambiental. Sim. Eu acho bastante interessante isso. Ele estava colhendo assinaturas e eu sou um deputado que, se ele precisar, inclusive, da minha assinatura, eu assino junto com ele, porque eu acho que é uma pauta boa para a gente debater, importante para Mato Grosso, e a proposta que o Faisal está tocando nesse sentido é bastante positiva e terá, acho que, apoio da grande maioria dos deputados na Assembleia. E se discute numa época de chuva, que no Pantanal não tem problema, né? Porque no meio do problema é que fica difícil discutir, né? É isso mesmo. Tem que ser preventivamente. Preventivamente, até para encaminhar algumas soluções, né? Soluções práticas. Nós temos o problema da Baía de Chacororé ali, o deputado Dalan tem trabalhado muito essa pauta, nós estivemos lá junto com o deputado Joãozinho e outros deputados que têm uma preocupação, que é um patrimônio nosso. Pantanal, nossas baías, é um patrimônio de Mato Grosso, é um patrimônio forte na questão turística. Nós precisamos avançar muito nessa área ainda. Nós temos potencial e condição, e isso agrega valor, agrega renda, agrega emprego. Precisamos trabalhar essa questão e preservar a nossa natureza, que, sem sombra de dúvida, pela força da palavra Pantanal, pelo que o Mato Grosso, que o Pantanal representa para o Mato Grosso, nós precisamos preservar e cuidar muito do nosso Pantanal. Pergunta que se faz na mídia, jornalista se encontra e faz um para o outro. Qual vai ser a linha de trabalho do Max Russo? Vai dar continuidade ao trabalho do Eduardo Botelho? Qual será a linha de atuação? E essa é a pergunta que eu lhe faço. Eu falei, inclusive nas minhas entrevistas, logo que assumi, que iria dar continuidade nesse trabalho do Botelho. Aí alguns até, mas continuidade, é outro mandato. Não, porque a gente fez uma gestão junto, eu e o Botelho. Eu fui secretário, primeiro secretário. Hoje o Botelho é o primeiro secretário meu. A gente conseguiu junto economizar em mais de 100 milhões. Fizemos uma gestão austera, sem faltar nada para os deputados. Conseguiram fazer todas as suas ações, encaminhar os seus projetos, feito o trabalho parlamentar, mas conseguimos economizar recursos importantes sem aumentar duodécimo na Assembleia e fazer chegar as ações nos municípios. O deputado Botelho, inclusive nessa economia, foi ampliado leitos do TI aqui em Várzea Grande, no Metropolitano, foi recurso para segurança pública, para viaturas, para fardamento, foi recurso para agricultura familiar. Então o deputado Botelho fez uma grande gestão. O Botelho vai me ajudar muito agora também no meu mandato como presidente, a experiência de quem foi por 2 vezes presidente da casa, foi eleito para a terceira vez, algo até meio que inédito, né? Nos últimos anos tinha alternância muito, né? Foi falado muito de Riva, secretário, presidente, mas o Botelho conseguiu 3 vezes, coisa que Riva nenhum outro tinha conseguido, ser presidente eleito, com apoio da grande maioria dos deputados. Então, sem sombra de dúvida, ele vai me ajudar. Eu vou fazer as minhas ações como sempre fiz, como prefeito, como deputado, na área social. Eu sou um deputado que eu tenho orgulho de falar que eu sou deputado social. Eu me identifico muito com o social, eu gosto da área social, eu gosto de trabalhar pelo social e como presidente eu vou tentar, se tem algo que eu vou tentar fazer como presidente, as ações da Assembleia sempre olhando um pouco mais para o viés social e para diminuir as desigualdades, as diferenças que ainda são muito grandes no nosso Estado. Puxando sardinha para Várzea Grande, algum projeto, alguma coisa para Várzea Grande, ou uma emenda aí desses 7 milhões, aí, alguma coisa para Várzea Grande, do presidente da Assembleia e do deputado Max Russo? Das emendas eu fiz um compromisso com o Bruno e com o Mauro, que eles vão definir algumas ações aí, eu vou encaminhar os recursos. Tem os companheiros do PSB fazer a destinação e algumas obras que os vereadores escolherem aí junto com o prefeito, junto com os secretários aí, com a população de uma maneira geral. Então esse compromisso eu já tenho, quero ajudar. Várzea Grande é a segunda cidade de Mato Grosso, cidade importante, que a gente precisa estar junto e pode ter certeza. Várzea Grande perdeu o presidente da Assembleia com a saída do Botelho. Não, ganhou. O Botelho está muito bem posicionado na Assembleia e ganhou também
o deputado Marques aí, as pautas de Várzea Grande, as grandes pautas de Várzea Grande, o interesse de Várzea Grande, o meu gabinete, a minha estrutura, a minha ação política estará à disposição do município de Várzea Grande. Tivemos uma candidatura de prefeito aqui que teve 50 mil votos na última eleição, um eleitorado considerável de Várzea Grande, e para isso, o Flávio não tendo sido eleito, nós temos uma responsabilidade, tanto eu como o deputado doutor Eugênio, de estar ajudando as ações que são importantes para o município de Várzea Grande. Desejamos sucesso aí ao prefeito Calil e todos aqueles que precisam e têm que ajudar o município de Várzea Grande. Dito isso, eu quero deixar o senhor à vontade para as suas considerações finais. Naquela câmera do meio ali, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, ao VG Notícias, pelo convite. Confesso que gostei muito da entrevista, é sempre muito bom você poder estar no espaço de uma grande audiência, de poder falar das suas ações. Eu, servidor público que sou eleito para o mandato de 4 anos, tenho a obrigação com a população de Mato Grosso de prestar conta das minhas ações, de ser criticado, de ser apontado as falhas que a gente faz também, para que dessa forma a gente possa qualificar melhor o nosso mandato, que Deus possa abençoar para que as minhas decisões sejam decisões sábias e sempre pensando no bem da população de Mato Grosso. Obrigado a você que nos assiste aí, espero ter contribuído para dar informações importantes à nossa população. Nós que agradecemos, deputado, desejamos sucesso para o senhor lá à frente da Assembleia Legislativa, que continue galgando esses cargos aí, fazendo alguma coisa para a população menos favorecida. Várzea Grande, embora esteja do lado da capital, ela vive com muita dificuldade, principalmente nos bairros da região, em torno do centro. Então, nós agradecemos o senhor, vamos cobrar, então, esses dias esteve aqui, o Bruno Rios esteve aqui, um dia depois da eleição dele, ele foi a primeira empresa que deu entrevista, foi aqui. Justo, né? E justo, porque daqui tem que dar entrevista aqui, né? Então, nós vamos cobrar dele e fazer algumas sugestões a ele. E parabéns pela sua atuação, valorizando o vereador do seu partido, da cidade, onde o senhor ajudou a elegê-los. E quero agradecer também você, internauta do VG Notícias, pela preferência aí ao estar nos assistindo. Um abraço a todos.